UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Fechamos esta temporada especial do UERJ Entrevista, dedicada ao evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, conversando sobre saúde. E falar sobre saúde nunca foi tão necessário. Após mais de 2 anos do início da pandemia de Covid-19, ainda sofremos com os reflexos causados pelas perdas, pelo isolamento social e por toda essa nova rotina que foi estabelecida. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos um dos palestrantes do encontro do dia 31 de maio do UERJ com RJ, o Dr. Alberto Chebabo. Dr. Chebabo é diretor médico do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. É também membro da Câmara Técnica de Doenças Infecciosas e Controle de Infecção Hospitalar do CREMERGE e do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Dr. Alberto Chebabo, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Dr. Chebabo, como foi a experiência de estar à frente de um hospital universitário como o Clementino Fraga Filho durante esses tempos tão difíceis? Quais foram os maiores desafios e quais conquistas o senhor destacaria? Bom, a experiência foi das mais difíceis que eu já passei. Foram momentos bastante complicados, né? Principalmente no início da pandemia, lá no início, quando a gente estava montando a estrutura do hospital para atender a demanda de uma doença que a gente ainda não conhecia, não sabia muito bem lidar com ela, né? E tinha todos aqueles medos associados à doença, né? A gente tinha muita informação vindo de fora, mas a gente ainda não conhecia na vida real o que significava a doença aqui no nosso país. Então, montar toda a estrutura, convencer as pessoas a participarem da estrutura do hospital, porque a gente passou a ser um dos hospitais de referência aqui no estado para atender Covid, né? Foi uma experiência realmente bastante complicada, bastante difícil. A gente, claro, que contou com a colaboração de boa parte, quase toda a equipe, né? A gente conseguiu estruturar, mas foram momentos de bastante estresse, porque eram momentos em que a gente ainda estava no início, né, da pandemia, sem a estrutura adequada para dar conta da demanda de casos, como aconteceu em todos os hospitais, né? Logo na primeira onda. E isso causou bastante estresse, porque a gente já tinha uma estrutura, por exemplo, de CTI montada, mas não tinha ainda pessoal suficiente para abrir todos os leitos, e a demanda grande. Então tudo isso gerou um estresse bastante grande. Mas aos poucos a gente foi aprendendo, a gente foi conseguindo montar a estrutura, também aprendendo a tratar a doença, né? Saber como também os profissionais a se comportarem dentro do ambiente, né? Junto com os pacientes. Aos poucos a gente foi conseguindo lidar com essa estrutura, melhorar a estrutura, né? E claro que teve, apesar de todo o estresse, também a felicidade de conseguir salvar várias vidas, né? A gente sabe que a gente fez um trabalho bastante importante e todos os profissionais de saúde reconhecem isso, que trabalharam diretamente com o Covid. Assim, o que a gente tem de aprendizado e de legado que a gente fala é a estrutura que ficou no hospital, né? Não só a estrutura física, muitas das áreas a gente conseguiu reorganizar, reformar, mas também a estrutura do próprio profissional de saúde, que a gente teve um treinamento muito grande de profissionais de saúde, principalmente em terapia intensiva, né? Profissionais que tinham até pouca experiência, que vieram trabalhar com a gente conseguiu treinar e devolver esses profissionais para a rede, né? Treinados, né? Com capacitação adequada para atender uma doença tão grave, né? E certamente vão poder trabalhar com outras patologias, com outras doenças graves em terapia intensiva, que é uma demanda, né, em termos de mão de obra especializada, importante. Professor, um longo caminho foi traçado até chegarmos a esse cenário atual, né, que a gente está vivendo hoje. O SUS e as instituições de pesquisa prestaram um serviço inestimável à população e não há dúvidas de que as vacinas foram fundamentais para esse início de retomada. O senhor pode nos explicar sobre a importância dessa medida preventiva? Teremos novas doses de reforço? Primeiro, assim, a vacina mudou
a característica dessa pandemia, né? Exatamente por causa das vacinas, a gente transformou uma doença que era uma doença altamente mortal, né? Com risco alto de mortalidade para todas as faixas etárias. A gente via isso acontecendo com pessoas que não tinham nenhum fator de risco, internando grave, né? E evoluindo com gravidade em terapia intensiva e tal. A gente transformou isso com as vacinas, né? Esse cenário mudou completamente. Hoje a gente tem uma doença que ainda mata um número grande de pessoas, mas a maior parte da população, principalmente a população mais abaixo de 60 anos, é uma população que hoje tem um risco muito baixo de complicação, de óbito, se infectar, se estiverem, obviamente, completamente vacinadas, com as 3 doses recomendadas direitinho. Ou seja, a gente mudou a característica da doença para a maior parte da população. Claro que a gente ainda tem uma população mais frágil, né, que normalmente já responde pior às vacinas de uma forma geral, porque tem um sistema imunológico mais debilitado, difícil de montar uma resposta adequada, né, imune, que são aqueles idosos, muito idosos, principalmente aqueles acima de 70, 75 anos, e os imunodeprimidos, os que têm doenças com comorbidades importantes, que reduzem a atividade do sistema imune, que ainda tem um risco maior, né, mais claro, né, em termos de complicação. Apesar de que mesmo com essa população, a vacina reduziu bastante o risco de morte e de internação por complicações graves, né. Agora, certamente a gente vai precisar de novas doses, né, de vacina. Para a população imunossuprimida e para a população idosa, aqui no Brasil a gente já está vacinando com a segunda dose de reforço, né, essa população mais frágil. A gente ainda precisa construir, essa evidência ainda está em construção, né, em relação à necessidade de doses de reforço suplementares para o restante da população, essa população abaixo de 80 anos, se vai ser realmente necessário ou provavelmente vai ser necessário, mas quando vai ser necessário, né? A gente vai esperar um ano em relação à vacinação anterior. A gente ainda precisa saber qual o intervalo ideal para a gente vacinar, né? Para que a gente reduza o risco de complicação, que a gente mantenha esse risco baixo, né? Na verdade o risco já está reduzido, mas que ele continue baixo, né? Sem a necessidade de ficar revacinando para proteger apenas de doença leve ou assintomática, que a gente já sabe que essas vacinas atuais têm uma menor capacidade para esse nível de proteção. Então, o que a gente precisa entender é que, em algum momento, esse risco de complicação vai voltar a subir pela queda desses anticorpos e em que momento realmente a gente vai precisar fazer essa segunda dose de reforço para essa população. Essa evidência está sendo ainda analisada, a gente está acompanhando os grupos todos no mundo inteiro, né? O mundo inteiro tem interesse nessa definição, né? Mas por enquanto a recomendação é para esses mais frágeis. Doutor Alberto Chebabo, uma das questões mais discutidas atualmente é sobre a não obrigatoriedade do uso de máscaras. Como membro do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid da Prefeitura do Rio de Janeiro, como o senhor avalia essa liberação em lugares fechados? Já podemos respirar aliviados? Essa foi uma discussão bastante grande que a gente teve no comitê, né, e continua tendo no comitê, da necessidade da obrigatoriedade de se utilizar máscara no momento de baixa circulação do vírus. Quando a gente retira a obrigatoriedade, não significa que a gente vai abolir completamente a utilização de máscara, muito pelo contrário. O que a gente faz é sair de uma fase em que a gente obriga as pessoas a seguirem uma medida para reduzir o impacto sobre a população, principalmente de mortalidade por colapso do sistema hospitalar, né, que foi o que a gente viveu nos últimos 2 anos, para uma situação em que esse risco já não existe mais e o que a gente agora passa é para a fase de recomendação principalmente para aqueles grupos mais vulneráveis, se manter uma proteção, porque para esses grupos, mesmo que o risco de infecção seja pequeno, caso ele se infecte, existe um risco maior de complicação e eventualmente até de morte, né? Então, não se justifica mais uma obrigatoriedade no momento de baixa circulação e no momento em que o risco para a maior parte da população de complicação é muito pequeno. Ou seja, a gente não terá, eventualmente, nenhum colapso do sistema de saúde por causa da retirada dessa obrigatoriedade da utilização de máscara. E
claro, né, a gente avaliando sempre o cenário epidemiológico, né? Nesse momento de baixa circulação não se justifica e a gente pode retirar a máscara porque o risco de você encontrar uma pessoa infectada, né, e que esteja transmitindo ali é muito pequeno, pela circulação viral muito pequena na cidade. É claro que essa medida pode ser revista a qualquer momento, caso a gente volte a ter aumento de casos, e é possível que aconteça, né? A gente sabe que em algum momento esses casos vão voltar a subir, porque essas doenças respiratórias são cíclicas, como todos os outros vírus respiratórios, a Covid não é muito diferente. Em algum momento a gente vai ter aumento de circulação e nesse momento certamente a gente vai ter a recomendação de utilização de máscara em locais fechados, se for necessário, mas isso vai depender muito desse cenário epidemiológico que está sendo seguido pelo comitê, e não só aqui no Rio, mas por outras cidades aqui no Brasil inteiro. Para encerrarmos, uma pergunta sobre o pós-pandemia e o novo normal. Quais os principais desafios na área de saúde e como superá-los? Olha, a gente tem muitos desafios na área de saúde. Um deles, obviamente, do número de pacientes com Covid longa, né, que tem esses quadros pós-Covid, ainda mantendo sintomas, sequelas até relacionadas à infecção, em que a gente vai precisar de ter uma estrutura para atender e acompanhar essa população. A outra é termos incorporação de medicamentos, né, anticorpos monoclonais, tal, para tratar esses pacientes que falham na resposta vacinal, né? Então a gente já entendeu que a vacina sozinha não vai conseguir evitar todas as mortes. Ela evitou a grande maioria das mortes na maior parte da população, né? Mas ela não vai conseguir evitar casos graves nessa população mais frágil. A gente vai precisar ter medicamentos. A gente já tem, na realidade, essas medicações até aprovadas no Brasil, mas agora o grande desafio é a incorporação não só no SUS, né, na rede pública, mas também na rede privada, através dos convênios pagando essas medicações, reembolsando por essas medicações, para que a gente possa tratar com critérios, claro, né, essa população mais frágil. E além disso, né, a gente sabe que houve um atraso muito grande no diagnóstico, no acompanhamento das outras doenças, e essa conta, né, na realidade, está já se apresentando aos hospitais, principalmente ao sistema público, né, com um aumento de diagnósticos e até um avanço no diagnóstico de doenças crônicas, né, que deixaram de ser diagnosticadas, pacientes chegando com evolução mais grave, né, inclusive de câncer já com doença avançada. Os hospitais vão ter que se organizar, né, para atender essa demanda reprimida, né, que ficou nesses últimos 2 anos, quando a maior parte do sistema de saúde ficou direcionado para tratar a Covid, e mesmo as pessoas deixaram de procurar assistência médica, né, seja porque estavam em casa fechadas lá para se proteger, ou porque não tinham mesmo acesso ao serviço de saúde, que estavam lotados ou direcionados para pacientes com Covid, né? Então essa é uma demanda que já está acontecendo e que a gente vai ter que se estruturar para atender nos próximos meses e anos, inclusive, né, esse impacto sobre essas doenças outras, né? Dr. Alberto Chebabo, muito obrigada pela sua participação. Nada, eu que agradeço. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o Dr. Alberto Chebabo sobre saúde e pandemia. Nosso convidado participa também do debate sobre este tema no dia 31 de maio, às 14 horas, no evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação. Propostas para o Rio de Janeiro pós-pandemia. O evento ocorre no Teatro Noel Rosa da UERJ. E para mais informações, inscrições e outros conteúdos, acesse www.uerjcomrj.uerj.br. Apoio FAPERJ. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.